surpreendido por Deus. Eis o nosso tema para essa caminhada nossa que estamos fazendo nessas quartas-feiras, junto com a palavra de Deus. E hoje nosso texto está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 32. Vamos ler do verso 22 até o capítulo 33, verso 11. Palavra de Deus que ele encontra nesta noite e que vem para abençoar sua vida. Vamos ler em Gênesis a partir então do verso 22, no capítulo 32. Antes, vamos recordar um verso que é muito afeito a este tema, surpreendido por Deus. Deus está próximo, sempre próximo, mas nas nossas dificuldades, nas nossas questões, nós nos vemos surpreendidos por Ele, porque nós não atentamos para a presença dEle. O Salmo 139 é o salmo que fala sobre essa presença de Deus, da qual ninguém pode fugir, desta proximidade de Deus sempre. E o verso 5 do Salmo 139 é um verso que é bem apropriado para nos introduzir, nos levar para o tema surpreendido por Deus. Então, antes de Gênesis, vamos lembrar Salmo 139, verso 5. Vamos dizê-lo juntos? Então, vamos dizer esse verso juntos. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Agora nós vamos a Gênesis, ler uma história, uma narrativa, diversos versos, um texto mais longo, mas uma história muito interessante e que é fundamental na formação do povo de Israel, e o povo de Israel de onde viria o nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação. E aqui esta história se refere a um dos patriarcas de Israel, quando ainda estava em formação no nível de uma família. E aqui está o patriarca Jacó, uma experiência de Jacó. Vamos ler então a palavra de Deus agora, que encontre em você uma mente atenta, desperta nesses poucos minutos, e um coração aberto para ser ensinado, edificado pela palavra. Recebamos a palavra do Senhor. Gênesis 32, verso 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Desculpe-me. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar
Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao seu servo. Então as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceite este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Verso 10 diz: porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Nos meus anos de escola da infância, muitas vezes presenciei, como todos vocês provavelmente presenciaram, o início de alguma luta física entre colegas. De repente, alguém decide resolver a questão no braço. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que iniciava-se essas lutas, mas a maior parte delas nunca terminou. Alguém interviu, um professor, um funcionário da escola, às vezes até os colegas. Nunca vi chegarem a uma definição em cima da luta. Por mais que um foi melhor, ela em geral não acabava, a luta em geral não acabava. Não chegava a lugar nenhum, e muito menos provava que havia necessariamente um vencedor e que estava resolvido o problema para sempre. Bem, aqui nesse texto nós encontramos algo parecido, uma luta difícil, longa, mas que também não termina com uma solução necessariamente no braço,
em termos de ter vencido o outro de uma forma como que derrotando, batendo, esmagando. É uma luta interessante, uma luta que não termina da forma que pensamos que uma luta deve terminar, mas que tem uma conclusão, sim, que é edificante para todos nós. Nós encontramos aqui essa experiência de Jacó, onde ele se vê envolvido nessa peleja e começa sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas fica muito claro depois que ele entende que se tratava da presença de Deus. Então nós temos aqui uma luta de Deus com Jacó. Nós temos aqui o Deus da luta. Que negócio é esse de Deus que luta? Veio para brigar, medir forças com Jacó. Esta história aqui é intrigante, interessante. Alguns aspectos deixam margem para mais de uma interpretação, mas as lições dela para as nossas vidas são muito claras nessa narrativa tão interessante nessa passagem na vida de Jacó. Qual é o pano de fundo aqui? Se você não se lembra, vamos recordar rapidamente. Já disse que Jacó é um dos patriarcas de Israel. Deus começa o projeto chamando um homem lá em Ur dos Caldeus, Abraão. E Deus diz: formarei de você um povo enorme, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o plano vai se desenrolando, e Abraão falece, mas fica o filho dele, Isaque. E a história então continua. Isaque vai casar-se com Rebeca e vão ter 2 filhos, Jacó e Esaú, e 2 filhos gêmeos. Jacó nasce depois de Esaú. A narrativa bíblica em Gênesis é que Jacó nasce depois de Esaú, mas como que agarrado no calcanhar de Esaú, seu irmão mais velho. E ali já fica um sinal sobre que tipo de pessoa seria esse bebê. E ele ganha o nome de Jacó. O que quer dizer o nome Jacó? Suplantador, aquele que agarra no calcanhar. Você conhece alguém assim? Jacó. O tempo passa. Na tradição ali, na convenção social da época, o irmão mais velho tinha o direito da primogenitura. Ele carregaria a liderança da família, tudo cairia sobre ele. E o irmão mais novo praticamente ficaria como um servo do irmão mais velho. E Jacó, quando chega a hora do pai Isaque transferir essa bênção da primogenitura para Esaú, Jacó arma um truque, e o seu pai, já idoso e cego praticamente, segundo a história de Gênesis, acaba dando a bênção da primogenitura para Jacó. Esaú descobre isto, e raivoso, e Esaú era um caçador por excelência, segundo a narrativa, ele jura de morte seu irmão Jacó. E Jacó precisa fugir, e até orientado pela sua mãe, ele vai para a terra dos antepassados dela e vai para longe, para Arã. E Arã ficaria na Turquia, na região da Turquia, e eles estavam aqui naquilo que seria depois o território de Israel, que Deus já tinha prometido para o povo que viria de Abraão. E ele vai para Arã, muito longe, então na Turquia, para se esconder e lá se abrigar com o tio, o irmão da sua mãe, chamado Labão. Bem, esse é Jacó, para contar apenas uma parte da história dele, para entendermos por que aqui tem esse encontro, ou esse reencontro dele com Esaú, seu irmão. Passaram-se muitos anos, agora ele volta, Jacó volta, ele foi para lá sem nada, volta rico, um gado enorme, rebanho enorme.
e esposas e filhos, e é hora de voltar, e ele precisa voltar, e ele volta, mas ele tem que se encontrar com o seu irmão, que havia jurado de morte há muitos anos atrás. Como é que seria esse encontro? E aqui, nesse momento, quando ele está para adentrar esse território que depois seria o território de Israel, e ele para ali naquele riacho Jaboque, é que entra essa história. Naquela noite, quando ele tem essa luta, ele vai conhecer o Deus que luta. Ele passa todo mundo para além de Jaboque. É um riacho que dá para se atravessar, cruzando sem nenhuma ponte, e isso é possível. Então todo mundo passa aquele riacho. É um riacho que começa lá nas montanhas, uns 600 metros de altura, é um tributário do Rio Jordão, mas vai encontrar o Rio Jordão ali já uns 50 metros abaixo do nível do mar. É um rio que está até hoje lá, tem um nome diferente hoje, em árabe, Zacar. E então, nesse riacho acontece este encontro marcante aqui. Ele está ali no meio da noite, ali ansioso, preocupado como é que seria o encontro com o seu irmão. E a narrativa diz antes que inclusive ele havia enviado mensageiros, servos mensageiros à frente. Vai dizer ao meu irmão que estou chegando e que eu quero ter um encontro com ele, venha em paz. E ele enviou presentes, muitos gados, ovelhas, carneiros lá, camelos com os seus servos para ir à frente, presentearem o seu irmão, etc. Os servos voltam e o texto diz que eles apenas informam: o seu irmão vem com 400 homens. Mas o texto não diz, e não sabemos o que eles falaram para Jacó, talvez falaram só isso mesmo. Não diz, olha, ele vem para te dar um abraço, ele vem em paz. Apenas diz que ele vem com 400 homens. Imagina o coração de Jacó. Ele vem para arrasar tudo que eu tenho e com a minha vida também. Será isso? Será que não? E aí nesse momento então que nós temos ele passando família e o que ele tinha ainda para além do rio Jaboque, e ele volta e fica ali nesse lugar de muitas rochas, é um riacho que corre entre rochas, e ele está ali à noite sozinho, diz o texto. Imagine você sozinho, com toda essa ansiedade e preocupação que vai ser amanhã comigo, com a minha família, com o que eu tenho. E de repente alguém aparece e começa a como que atacá-lo. Creio que isso é uma experiência suficiente para assustar qualquer um. No meio da noite alguém pula sobre Jacó, inesperadamente. Será meu irmão que chegou aqui de surpresa? Quem será que está lutando comigo na escuridão desta noite? Mas uma coisa vamos deixar claro desde já. O texto depois reconhece e afirma, porque Jacó reconheceu, verso 28, por exemplo, que ele lutou com Deus. Ele não começa com esse entendimento, mas vai terminar com esse entendimento. E ele vai inclusive dar um nome àquele lugar, o nome de Peniel, uma palavra no hebraico que quer dizer ver Deus face a face. Aqui nós temos o que os teólogos chamam de teofania. Teofania é uma visão de Deus, isto é um vislumbre de Deus. Ninguém realmente pode ver Deus, a Bíblia nos diz isto, ninguém nunca ouviu, mas a teofania é possível, um vislumbre de Deus. Por exemplo, Moisés teve um encontro com Deus, já vimos aqui quartas-feiras passadas, quando Deus o chama lá no deserto, ele está sozinho também, de uma sarça ardente, a sarça em fogo, está este arbusto em fogo, em chamas, mas que não queima.
então uma teofania, um vislumbre possível de Deus a nós seres humanos. E aqui também é uma forma de teofania, com este personagem misterioso, numa forma humana, na forma de um homem, que vem sobre Jacó e começa a lutar com ele. E Jacó vai dar o nome ao lugar, depois que tudo se passa, de Peniel, estive face a face com Deus. Aliás, Jacó pergunta o nome dele no final e ele não recebe uma resposta, mas uma outra pergunta. Por que perguntas o meu nome? Diz no verso 29. Esse personagem responde a pergunta de Jacó com outra pergunta. O que quer dizer essa resposta desse personagem? Por que perguntas o meu nome? Não é que ele estava questionando a pergunta de Jacó. Na verdade, quer dizer, essa expressão você ainda não percebeu, não percebe quem eu sou? Talvez algo parecido com a resposta de Jesus a Filipe, quando ele disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde: estou há tanto tempo convosco, Filipe, ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, algo parecido aqui. Enfim, aqui está o quadro todo desse acontecimento, para então entendermos. E depois, no final, nós lemos no capítulo 33 o reencontro dele com Esaú, um reencontro totalmente diferente do que Jacó havia previsto. Mas enfim, o Deus que luta. Precisamos aprender a reconhecer o Deus que luta. Reconheça o Deus que luta. Jacó demorou para reconhecer, atravessou a noite lutando, mas finalmente reconheceu: Deus está lutando comigo. Será que você tem este discernimento afiado? É comum? Na verdade, não, nós não temos. Nós nunca reconhecemos, ou com muita dificuldade reconhecemos, Deus lutando conosco. Reconheça o Deus que luta. Esse Deus que luta revela o seu adversário. O que é que Deus que vem lutar conosco quer fazer? O que é que ele faz com Jacó? Jacó tinha um adversário, Esaú, seu irmão, e ele sabia disso muito bem. De repente ele tem um segundo, um sujeito que aparece no meio da noite escura e ele não consegue nem vê-lo direito e começa a atacá-lo. Agora ele tem dois. Se ele tinha um antes e estava complicado, agora complicou muito mais. Esse inclusive apanha de surpresa. Jacó pensava que ele tinha um adversário e de repente ele tem dois. Eu creio que a experiência de Jacó aqui nessa história ilustra bem a nossa experiência espiritual. Nós olhamos para os nossos adversários, situações adversas, talvez pessoas que se levantam contra nós, nos fazem mal, nos prejudicam, ou vêm como alguém que quer nos afastar dos caminhos do Senhor, vem realmente como um adversário espiritual nosso. Enfim, há muitas formas de adversário. E nós olhamos para esses adversários que são muito empíricos para nós, os percebemos, situação, problema que surgiu na vida, complicação, pessoa que se opõe a nós, nos prejudica, e nós sempre pensamos que nós temos um adversário. Mas nós, olhando esse texto, vamos perceber que todos nós, como Jacó, na verdade, temos dois adversários. Jacó tinha realmente um adversário chamado Esaú, mas Jacó tinha um adversário maior, Deus, porque Jacó era alguém que, não obstante ser chamado para fazer parte desta grande obra da formação de Israel, era alguém que andava de forma lamentável, tinha uma história lamentável. Na verdade, Jacó tinha um grande problema com Deus.
O problema de Jacó com seu irmão Esaú foi o quê? Engano. Jacó foi um enganador, como o nome dele o identifica. Assim ele foi com seu irmão, traiu seu irmão, traiu seu pai, enganou todo mundo. Jacó não é alguém que caminha em ordem com Deus. E ele pensa que o problema então dele é ele com Esaú. Enganei Esaú. Na verdade ele tem um problema maior. Deus vem revelar para Jacó aqui nessa luta que o primeiro problema de Jacó é Deus mesmo. O Deus que vem então lutar com ele, vem lutar com ele para revelar a ele o seu verdadeiro adversário. E no decorrer dessa luta, ele começa a entender isto. A nossa caminhada nas diversas adversidades, nós não notamos que nós temos dificuldades com Deus em primeiro lugar acima do problema. Uma vez um amigo meu saiu de férias e quando ele estava retornando para a sua casa, ele recebeu um recado, coisa de um dia antes de chegar na sua residência, de voltar, que haviam entrado na noite anterior na sua casa e fizeram uma limpa. Pouca coisa sobrou. E aquilo já imediatamente trouxe a ele, causou nele uma ira e uma ansiedade, etc. E ele no carro, voltando para casa com a sua família, só pensava nisso, na casa, tudo que levaram, e pensava inclusive nas coisas de valor, pensava inclusive em objetos de estimação. E será que levaram? Será que não está lá? Como é que foi tudo isto? E ele vinha em convulsão dentro dele o caminho todo. E ele começou finalmente a se acalmar um pouco nas horas de viagem, de retorno, e começou a orar, finalmente. E orou, primeiro lamentando diante de Deus, e talvez com vontade de pedir justiça, e que as coisas fossem retornadas, encontradas, e foi daqui para lá na sua oração, foi para esse lado com Deus, foi com Deus para o outro lado, e orou de todas as formas. E depois de muito orar, enquanto atravessava a viagem, olhando o horizonte, dirigindo, nesse processo de oração, finalmente chegou um momento quando ele disse: ó Deus, eu entrego tudo isso nas tuas mãos, seja o que for, pertence ao Senhor, e a minha vida e as coisas é do Senhor. E aí a paz desceu no coração dele. Nós pensamos que a nossa primeira luta é com aquilo que está imediatamente nos atacando, é contra nós. Mas na verdade no nosso coração é uma luta com Deus. E Deus luta realmente conosco, até que nós possamos entender qual é o nosso verdadeiro adversário. Temos dificuldade de reconhecer Deus em meio aos desafios, em meio à confrontação. Se Deus envia um problema na nossa vida para nos confrontar, nós pensamos na confrontação, mas não em Deus por detrás, que quer revelar a nós que nós temos nele o nosso grande adversário e que precisamos acertar nossa vida com ele. É preciso reconhecer esse Deus que luta, e expõe a sua condição. Já disse, o nome do personagem é Jacó, e este nome quer dizer então suplantador, numa linguagem mais popular, um trapaceiro, um espertalhão. Quantos Jacós nos cercam, quantos Jacós nas notícias, inclusive em governo, ao nosso lado talvez do trabalho, tem Jacó por toda parte. Na verdade, em todos nós há um pouco pelo menos de Jacó. Todos nós temos uma condição
réproba diante de Deus, é que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, quando nós pensamos em Jacó e vemos a história dele, esse sujeito que trapaceou seu irmão, trapaceou seu tio também, onde ele foi morar, na verdade, ele aqui é muito de nós e nós somos muito de Jacó. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Mas chega esse momento na história de Jacó, ele agora já é um homem maduro, entende-se que já com mais de 50 anos, esse homem que fez e aconteceu, conquistou muito, ficou rico, casou, constituiu família. Este homem chega a esse ponto da vida dele com uma história lamentável, uma história difícil. E agora chega o momento dele ter que se encontrar com a sua história. O encontro dele com o seu irmão Esaú não é um encontro com o seu irmão Esaú, é um encontro com ele, a sua história, a sua pessoa, Jacó. Na verdade, Esaú foi um coadjuvante para as artimanhas e expressões de Jacó. E a presença de volta de Esaú apenas vem revelar quem Jacó é. Então, neste momento, a história de Jacó o alcança. Ele precisa se encontrar com a verdade de quem ele é, quem ele tem sido. A luta dele, então, não é com Esaú, mas com Deus. Por isso que ele vai dizer: vi Deus e a minha vida foi poupada. Ele tem um encontro difícil, o encontro dele com Esaú. O encontro dele com Esaú traz à tona tudo que ele tem sido e é, como pessoa, caráter, história. Mas, acima daquilo que Esaú traz na verdade aquilo que ele é diante de Deus, a condição dele diante de Deus, uma condição lamentável, uma condição triste. É o Deus, então, da luta. É preciso reconhecer o Deus que luta, porque ele vem para expor a sua condição. É o que Deus está fazendo aqui com Jacó. O Deus que luta, reconheça. Temos dificuldade de reconhecer o Deus que luta conosco. É o Deus que vem revelar a insuficiência. Revela a sua insuficiência. Jacó sempre saiu na frente. Comigo ninguém pode, era Jacó. Ele trapaceou muita gente. Já citei 2 casos principais. Trapaceou seu irmão, seu pai. Trapaceou seu tio que o abrigou onde ele foi morar. Um sujeito difícil. Possivelmente você não o queria muito por perto. Jacó é uma das provas de que, se alguém vai ter o privilégio de andar com Deus e ser conduzido por Deus, é somente pela graça. Porque se fosse por mérito, Jacó não seria o caso. Mas quando olhamos Jacó e pensamos tudo isso, esta verdade vem nos abençoar, porque se a graça de Deus é quem dirigiu e chamou Jacó, e não os méritos de Jacó, então há esperança para mim e para você também. E aí então Deus revela a insuficiência de Jacó. Jacó, pela primeira vez naquela noite, nas narrativas que temos, pela primeira vez, ele não pôde vencer. Ele, pela primeira vez, se viu como alguém que podia ser vencido. Pela primeira vez, ele não conseguia ganhar a luta. Sempre ganhou, sempre saiu por cima, mas não nesta noite. Por mais que ele bateu e brigou, ele não conseguia fazer a luta virar. E o personagem continuava lutando com ele, mas Jacó não conseguia chegar a lugar nenhum. Outras vezes eu já dei conta, porque não agora. Eu sempre consegui,
controlar, passar por cima, mas não consigo deste aqui. Essa luta se prolonga a noite toda, porque foi o tempo necessário para Jacó entender isto, que ele não ia vencer. Essa não. Poderia ter sido derrotado, sim, mas era preciso ele ter a experiência marcante de lutar e não vencer. Há uma lição que ele precisa aprender aqui. E Jacó vai usar todos os truques que ele aprendeu em luta livre, de boxe, qualquer outro estilo. E dá golpe, não consegue. E vai se exaurir, mas não consegue. Ele precisa ter essa ficha caída diante dele. Você é vencível. Você não é todo poderoso. Você é insuficiente. Você sempre confiou na sua esperteza. Você sempre confiou que você pode com todo mundo. Aqui nesta noite você vai entender que você pode lutar até o amanhecer e você não ganha. Deus luta conosco para nos ensinar a nossa insuficiência. Reconheça o Deus que luta, Deus que revela a sua insuficiência. Você reconhece o Deus que luta. Objetiva o que? Esse Deus objetiva o seu quebrantamento, finalmente, porque a sua vitória é perder para Deus. A vitória de Jacó foi perder para Deus. A luta se prolonga, o necessário para trazer uma nova atitude em Jacó. Há um dado momento, eu disse que essa luta que não terminou, por quê? Porque não terminou como luta. Chega um momento que os dois brigadores começam a conversar. No meio de toda aquela luta, algo acontece em Jacó, que ele vai pedir a bênção deste personagem. O que está acontecendo? Bem, o texto diz depois, ele vai dizer: este lugar é Peniel, vi Deus face a face. Então, há um momento quando a luta finalmente leva Jacó a uma nova atitude. E o personagem faz uma pergunta a ele: qual é o seu nome? Estranho. Lutou a noite toda e agora pergunta o nome dele. Não perguntou quando chegou, antes de começar a luta. Pergunta agora, quando já está para terminar, ou terminou. Qual é o seu nome? O que esse personagem está buscando? Está buscando uma confissão. E Jacó precisou responder: meu nome é Jacó. Feliz aquele a quem Deus um dia pergunta qual é o seu nome. A verdade é que é muito difícil responder. Meu nome é suplantador. Meu nome é aquele que agarra no calcanhar do outro. Esse é meu nome. Essa é a minha história. Essa é a minha vida. Feliz aquele a quem Deus pergunta qual é o seu nome. Feliz aquele que pode responder: o meu nome é triste, o meu nome é devedor, o meu nome é culpado. Eu sou um Jacó. Jesus conta a história de dois homens que foram orar no templo. Um era um religioso, fariseu. O outro era um culpado, pecador, era um publicano, cobrador de impostos, isto é, passou a trabalhar para os romanos, o povo dominador, traiu o seu povo, era odiado pelo povo. Enfim, os dois estão orando e Jesus diz que
O religioso orava, levantando os olhos para cima e dizendo: ó Deus, eu não sou como esse sujeito aqui, eu sou isso, eu sou aquilo. E dava o seu currículo para Deus. E aquele sujeito cheio de erros, finalmente chega um momento na vida dele que ele vai ao templo, ele bate no peito e diz: ó Deus, sê propício a mim, um pecador. Bendita a hora quando eu posso dizer: meu nome é Jacó. Quantas vezes Deus precisa lutar conosco muito tempo para chegarmos aí? O problema, Deus, é Esaú o problema, precisa dar um jeito nele. Aliás, ele tinha orado mais ou menos nessa direção um pouco antes. E Deus vem chamar: vem cá. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E aí esse encontro, então, essa teofania com Deus. Mas, acima de tudo, há esse momento quando esse personagem toca, dá um golpe na coxa de Jacó. A palavra pode significar um toque, como pode significar uma pancada, então não sabemos exatamente o que foi dado ali. Mas o fim é que o aleijou, deixou ele com limite físico para o resto da vida. A luta não se prolongou porque esse personagem não podia ganhar a luta. Se de manhã, ou melhor, quando estava quase amanhecendo, ele deu um toque em Jacó e paralisou ele ali. Podia ter feito isto antes, podia ter feito com os dois braços dele no início já da luta. Há todo um processo necessário em que Deus está trabalhando aqui. Mas chega finalmente a hora quando o quebrantamento é necessário. Um homem que achava que podia tudo é um homem agora que precisa arrastar a sua perna. Um homem que achava que vencia todo mundo é um homem agora com muitas limitações. É um homem quebrantado. É aí que ele vai clamar pela bênção, quer ser abençoado. É aí que ele vai poder dizer: meu nome é Jacó. Mas esse Deus que luta, precisamos reconhecer. Deus que vem lutar conosco, vem para nos abençoar. Quebrantado, Jacó é abençoado. Seu nome não será mais Jacó, é dito a ele. Você ganha um novo nome. Quando nós chegamos a Deus em Cristo na cruz, ganhamos um novo nome. A carta à igreja em Pérgamo, em Apocalipse, fala do nosso novo nome. Nós temos um novo nome. Seu nome será Israel. A palavra Israel quer dizer o Deus que luta, o Deus que governa, o Deus que é sobre todos. O seu nome será Israel. E daí vem o nome para a nação de Israel, o nome de Israel. Quando Deus muda Jacó para Israel, não será mais Jacó o que pode tudo, aquele que comigo ninguém pode. Agora é o Jacó que depende do Deus que luta, que governa e que age. Transformação de um totalmente autônomo, autossuficiente, para alguém dependente da força de Deus, da direção de Deus. Que mudança tremenda. Jacó agarra, suplica a bênção. Jacó muda a posição. Não mais aquele que não reconhece Deus e briga com o personagem, recusa o que veio abençoá-lo, se defende de Deus. Agora Jacó agarra o personagem e diz: me abençoa, não deixo você ir enquanto não me abençoar. Então vou abençoá-lo. Pum! Tocou a coxa dele. Jacó está abençoado. Ficou aleijado de uma perna. Quantas vezes precisamos dessa bênção em nossas vidas, desse quebrantamento que Deus e somente Deus pode nos dar. E agora, um homem com uma perna com deficiência,
Não é mais Jacó, é Israel. Agora ele anda debaixo da dependência de Deus, que luta por ele, que governa a sua vida e daí por diante. Uma transformação total. Ele vai se encontrar com seu irmão Esaú. Nós lemos no capítulo 33. Arma todo um esquema, com medo ainda que alguma coisa vai dar errada. Mas agora ele é diferente. Antes ele tinha cruzado todo mundo do rio e ele ficou para trás. Agora, quando é para encontrar seu irmão, no outro dia, arrastando a perna, como que ele faz? Ele passa na frente. E ele vai primeiro ver seu irmão. Mesmo ainda com o coração tremendo, vai ver o seu irmão. E para a surpresa dele, o seu irmão, os 400 homens, simplesmente abrem os braços e o abraçam e choram. E Jacó diz: Esaú, ver a sua face é como ver a face de Deus. Você percebe? Nós olhamos nossos problemas, e na verdade nossos problemas é primeiramente uma questão com Deus. E quando nós resolvemos com Deus, nós entendemos que ver aquele problema era ter visto a Deus, o Deus que lutava conosco. Deus que luta, reconheça o Deus da luta. Essa é uma experiência muito mais profunda e difícil para a vida cristã. E no final das contas tem que nos levar ao quebrantamento. E nós muitas vezes lutamos contra aquilo que Deus envia para nos abençoar, se nós nos quebrantarmos. Fico imaginando, na manhã seguinte, Jacó, então, depois de uma noite exaustiva de luta, e agora manco, atravessa o riacho e vai ao encontro do lugar onde está toda a família, os seus servos lá aguardando. E ele atravessa o riacho, lutou a noite toda, quem sabe está sujo, rasgado. E não somente sujo e rasgado, mas ele vem arrastando uma perna. Quem sabe de longe, família, alguém viu: ei, vem vindo alguém lá, parece ser Jacó. Será que é? Acho que não, está arrastando a perna. Não é Jacó. Está sujo. Finalmente chega mais perto: é Jacó, é Jacó. Jacó, todos correm. O que é isso? O que aconteceu com você, Jacó? Sujo, rasgado, manco de uma perna, Jacó. O que se passou com você? Fui abençoado. Meu nome é Israel agora. É isso que a cruz de Cristo quer fazer comigo, com você. Vamos orar?